Meus irmãos, nós temos a oportunidade, pelo menos uma vez no ano, de estar com os nossos corações expostos diante daquilo que Deus está fazendo, como que Deus cuida do seu povo, que vive em condições extremas, que vive em condições que a gente, às vezes, nem tem noção do peso disso tudo. Não temos a noção, às vezes, do peso disso. Eu me lembro, do como que Deus mobilizou o meu coração para a missão. Foram várias situações, mas uma delas foi através de um italiano, Giuseppe, e depois de muitas conversas, ele me mostrou como que era feito o contrabando de Bíblias no Oriente Médio, e eu coloquei no meu coração que eu ia trabalhar com aquilo. Eu queria muito. Queria não, ainda quero muito. Eu tenho 2 dias fazendo uma proposta para a Michele. Se ela aceitar. Mas isso mobilizou o meu coração. Eu aprendi. Comecei o caminho para poder fazer isso. E Deus foi mudando as coisas, foi moldando. Mas eu era fascinado com a ideia de como as Bíblias entram em alguns países. E de verdade aquilo mobilizou tanto o meu coração, que apesar de não ter ido lá para contrabandear as Bíblias, nunca mais eu consegui ficar em paz, sabendo que tem cristãos, meus irmãos, presos, mortos. Isso está nas nossas vidas, está na nossa casa, está no nosso casamento. E nesse momento em que estamos assentados aqui, nas nossas cadeiras, com ar-condicionado, nós temos irmãos nossos pagando o preço de seguir a Jesus com o sangue, com a vida. O preço de confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Eles pagam com a vida inteira. Pagam com a existência deles. Pagam com a família deles. Custa muito alto ser cristão em alguns lugares nesse mundo. Não tem como mensurar. Mas uma das coisas que me traz paz no meu coração é que Jesus não enganou nenhum deles e nem a nós. Ele disse que quem quisesse segui-lo ia pagar o preço com a própria vida. Eu acho que nós aqui, nós que estamos no país livre, não conseguimos ter essa noção de pagar um preço para seguir a Jesus na mesma dimensão. Mas acabamos pensando que existe a possibilidade de negociar ser um discípulo de Jesus sem custo nenhum. Hoje a gente vai falar sobre a fé corajosa. E eu quero, antes de iniciar compartilhando o texto bíblico com vocês, ler algumas cartas reais para que vocês ouçam. Em uma carta contrabandeada de uma cela, pessoas que visitam, uma pessoa escreveu, um irmão escreveu, uma irmã escreveu essa carta, e esses textos saem das cadeias, saem das celas, com pessoas que também são cristãos, que acabam indo até aqueles lugares. Alguns deles não sairão dessas celas e conseguem trazer de forma contrabandeada algumas dessas cartas para o lado de fora. Às vezes, algumas pessoas são pagas para poder trazer essas informações, para saber se esse irmão está vivo, como que está a saúde dele e pelo que devemos orar. Sempre é perguntado o que eles gostariam de dizer à Igreja Livre, ou o que eles estão mais precisando. Em uma dessas cartas de um irmão chamado Mendy, ele escreve assim: fui espancado, interrogado por dias e colocado em confinamento solitário. Eles exigem que eu negue a Cristo e entregue os nomes dos irmãos da nossa igreja doméstica. A dor é terrível, mas quando fecho meus olhos, a presença de Jesus inunda a cela. Irmãos do Ocidente, não orem para que eu seja liberto da prisão.
orem para que eu não negue o meu Senhor enquanto estiver aqui. Nós que estamos aqui, temos noção da pressão do que uma pessoa dessa sofre para negar Jesus? Conseguimos olhar para isso? Para esse irmão, a tortura não é suficiente. Ele não nega por nada, nem com medo, nem sendo motivo de piada, nem sofrendo tortura, ele não nega o seu Salvador. Às vezes nós negamos numa roda de conversa com os amigos. Uma segunda carta vem da Nigéria, de uma viúva chamada Rebeca. Militantes do Boko Haram invadiram a casa e a vila dela no meio da noite. Acontece no meio da noite, porque é mais fácil de pegar essas pessoas. Eles assassinaram meu marido a facadas diante dos meus olhos e incendiaram sua casa porque eles eram líderes cristãos. Eles eram os pastores daquele lugar. E ela escreve um pequeno trecho. Eles levaram o amor da minha vida. Eles queimaram tudo o que possuíamos. Minhas roupas cheiram a fumaça e a cinzas. Mas eu escrevo para dizer que eles não puderam levar o meu Jesus. A nossa fé não queimou naquele fogo. Deus ainda é bom. Deus ainda é bom. Se perdêssemos tudo, como essa irmã, amanhã, nossa família, nossos empregos, nossa casa, Deus ainda seria bom para você? Se tudo queimasse, Deus ainda seria bom para nós? A nossa fé suportaria o teste do fogo? A nossa fé suportaria isso que aconteceu com essa família? Será que aguentaríamos? A terceira carta vem de um pastor de uma igreja subterrânea da China. Após ter sua congregação invadida e suas Bíblias confiscadas pelo governo, ele diz: nós nos reunimos em cavernas e florestas, dispostos a morrer por uma única página das Escrituras. Dói o nosso coração saber que vocês no Ocidente têm dezenas de Bíblias em suas prateleiras, que acumulam poeira e raramente são abertas. Por que é importante, irmãos, um dia como esse, cartas como essa? Você pode olhar essas cartas na Missão Portas Abertas, na Visão dos Mártires. Por que é importante a gente olhar e ter essas informações num dia como esse? Porque nós, do Ocidente, temos trocado o evangelho da cruz por um evangelho do sofá. Acomodados, nós não enfrentamos fogo, não enfrentamos perseguição desse jeito, mas a maioria de nós está se curvando, se dobrando diante de estátuas, diante de governos, diante de situações, diante de um monte de coisas que são colocadas diante de nós, e nós nos moldamos, negamos e muitas vezes nós abandonamos a fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos e te oriento a ler todo o capítulo depois, a partir do versículo 13. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, da lira, da gaita de foles,
de Foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e suas roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. O cabelo da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar, do que a servir e adorar o Deus que não era o Deus deles. Meus irmãos, quando nós lemos uma passagem como essa, um texto como esse, a gente já conhece, a gente já cantou um monte de músicas sobre esses homens. Eles estão na Babilônia, foram levados no cativeiro, estão sendo criados, foram trabalhados, se tornaram líderes, ganharam posição dentro da Babilônia, e eles estão bem naquele lugar. Eles fazem parte da liderança, eles não são aqueles que estão na periferia, mas conseguem desfrutar das bênçãos que tinha na Babilônia, pelo menos comiam bem, estavam bem vestidos, tinham consideração. A vida deles não estava difícil nessa época na Babilônia, mas eles estão vivendo num lugar instável sobre a questão de quem deve ser adorado naquele ambiente. Até então, eles estão vivendo nessa realidade, mas ainda não tinham sido colocados numa situação tão grave como essa, ao ponto de terem que abandonar o Deus que eles serviam, o Deus que eles foram criados e aprenderam quem era. Então, nesse momento, eles são colocados à prova. Eles têm que chegar diante da estátua que o rei tinha construído. E eles deveriam se prostrar, deveriam adorar. O Estado da Babilônia estava exigindo algo para eles: adoração, rendição e o reconhecimento de um Deus falso. Nesse momento, quando a notícia chega até esses jovens, eu fico imaginando como que
eles conversaram. Se fosse hoje em dia, talvez um ia dizer, não temos que ser tão radical assim. A gente vai perder tudo, cara. Não custa nada a gente chegar lá e vamos fingir. Todo mundo agora se curve, finge que pegou alguma coisa no chão e para você não ficar mal. O que dá para a gente fazer para não ser morto por causa da nossa fé? O que dá para a gente fazer? Vamos, quando começar a tocar os instrumentos, vamos fingir que dançamos, cai no chão. O que dá para a gente fazer? Irmãos, olhando para o texto, não dá nem para imaginar uma coisa dessa. Porque eles são contundentes. Eles se posicionam. Eles fazem algo que todos nós devemos aprender e fazer como eles. A ordem para eles era que, ao som dos instrumentos, da música, todos deveriam se prostrar. E se recusasse, iam ser mortos imediatamente, queimados. Iam ser jogados dentro da fornalha e eles estariam queimados. Esses jovens exilados, hebreus exilados, que são oficiais do governo, que trabalham lá, eles se recusam diante de uma nação inteira a se dobrarem, a dobrarem os seus joelhos. Talvez você que não tem uma noção dessa gravidade, ou isso não acontece com a gente dessa forma, ou como vimos no vídeo, a gente pensa que não somos seduzidos, induzidos e convidados a nos dobrar diante dos deuses e ídolos desse século, ou talvez dos ídolos do nosso coração. Muitas vezes estamos sendo convidados a nos dobrar, a nos curvar, e talvez já tenhamos feito isso. Eu quero compartilhar com vocês aqui 3 verdades que nós podemos aprender com esses homens, com esse texto bíblico, e nós devemos ser iguais e temos que ter o cuidado que eles tiveram e a afirmação que eles tinham no coração deles, para de verdade cultuarmos ao nome do Senhor sem negociar adoração com nada. O versículo 16, ele deixa uma coisa clara para a gente. A primeira coisa é a decisão forjada antes do fogo, irmãos. Existe uma decisão no coração desses 3 jovens antes do fogo ser aceso, antes de se atemorizarem. Existe uma fé verdadeira que não entra em negociação com o mundo, com a pressão, com nada. É uma obediência já decidida antes. Eles não vão se dobrar porque isso já é uma decisão do coração, já é uma decisão da vida. Não tem como negociar, não tem como pensar na possibilidade de se dobrar diante daquela estátua. O versículo 16, irmãos, desse capítulo, é de verdade um soco no estômago, quando eles dizem: ó Nabucodonosor, quanto a isto, a gente se dobrar, não precisamos nem responder. Sabe o que é isso, irmãos? Não temos que debater sobre isso. Assunto encerrado. Não precisamos de tempo para pensar. Não precisamos fazer um comitê entre nós 3 aqui para decidir isso. A mente deles já estava decidida antes mesmo de tocar qualquer música. Não importa a pressão, o que você vai dizer, não importa nada. Nós já tomamos a decisão antes de você acender o forno, antes de tomar a música, antes de você pensar nisso, antes da estátua ser construída. Nós nascemos e temos essa convicção que só devemos nos dobrar diante do único Deus verdadeiro e Senhor sobre tudo. Pode tacar fogo. Meus irmãos, nós precisamos olhar para isso e olharmos de forma séria isso. Porque muitas vezes, diante de situações que não chega perto disso, nós já negociamos.
nós pensamos, cogitamos a possibilidade, achamos que é ser radical demais fazer isso. Dá para negociar uma parceria, dá para negociar uma sociedade, dá para dobrar só um dos joelhos, dá para se prostrar pela metade. Não, eles estão dizendo, não existe possibilidade, porque isso é um assunto encerrado em nós. Nós vivemos a ilusão de que podemos flertar com a idolatria. Nós vivemos essa ilusão. No mundo, quando ele nos pressiona, quando ele bota a gente numa situação em que temos que decidir, nós tentamos achar um meio termo. Nós tentamos achar uma possibilidade. Não existe se você quer servir de verdade ao Senhor. Meus irmãos, todos nós somos colocados em situações como essa na nossa vida, e muitas vezes. Não só uma. Muitas vezes. Eu me lembro de uma vez, estava vindo de um show gospel, há muito tempo atrás, da Melodia, e éramos um grupo de jovens. E aí eu já tinha mais ou menos uns 2 anos, não sei, de crente mais ou menos. E aí naquele grupo de jovens, todo mundo queria farmar aura. E aí eu me virei o beta no meio deles. Os adolescentes da igreja estão me ensinando isso daí, tá? 6-7. E aí eu estou andando, alguns tinham namorada, e eu estou caminhando com eles, e tinha uma menina que era mais ou menos crente. Ela era e não era. E aí eu me lembro que um deles falou assim, cara, tá todo mundo aqui formado. A gente vai para um lugar aí, mas você vai ter que ajudar a gente. Aí eu, rapaz, mas como é assim? A gente não é crente, não? Cara, mas não é assim também não. Foi a primeira vez, meu, que eu fui colocado numa situação onde eu tinha que decidir se eu teria que ser um crente que tinha práticas pecaminosas aceitas em qualquer ambiente, ou se eu ia de verdade me guardar ao Senhor. E eu me lembro que eu disse assim, olha, eu não conheço a Bíblia como vocês conhecem. Eu não sou um cristão como vocês são. Mas pelo pouquinho que eu entendo e conheço sobre Deus, eu acredito que Deus não misturaria só a santidade com isso. Aí eu virei a chacota do grupo. Começaram a me zoar, brincar. E eu me lembro de todos eles até hoje. Irmãos, nenhum deles está com Jesus. Nenhum deles. A vida viraram uma desgraça, porque tentaram negociar uma vida paralela, um meio termo da vida cristã, da santidade, de andar com Deus. Nesse momento, irmãos, esses jovens estão diante de um rei, diante de um homem que mandava em tudo, do maior da época, onde todos se dobravam diante dele e se ele apertasse diante dos deuses dele. Nós temos 3 jovens aqui dizendo, não vamos fazer isso. A gente não precisa nem conversar. A gente não vai tomar nenhum café para conversar sobre isso. Já está resolvido. A gente pensa numa situação dessa, talvez de, olha, eu vou abaixar pelo menos a cabeça, para amarrar a sandália na hora que tocar. Aí vão pensar que eu me dobrei, mas na verdade eu e Deus, nós sabemos que eu não me dobrei. Eu só estava fingindo que eu estava amarrando a sandália na hora que tocou a música. Igual às vezes a gente faz quando fecha o olho e finge que está adorando, quando a gente está pensando em qualquer outra coisa. Era tipo fingir. Só que Deus conhece o coração, Deus sabe o que está acontecendo. Seria uma mentira. Se eles esperassem a fornalha acender para tomar a decisão de ser fiel a Deus ou não, como que seria? Se eles tomassem essa decisão, olha, vamos esperar acender a fornalha, vamos esperar o primeiro dedilhar do violão lá da época, e aí a gente decide se a gente vai ou não. Não, irmãos, quando tu faz isso, tu já caiu. Quando fazemos isso, já caímos. A profundidade no nosso relacionamento com Deus,
da teologia que temos sobre ele, é revelada muitas vezes na coragem de continuar com ele quando as pessoas pedem a gente para tomar uma decisão. Isso não vale. O que tu posta na internet não é a mesma coisa que você vive. As coisas que compartilhamos não dá validade para a vida real, porque isso é testado na vida real. A quem nós estamos tentando agradar quando a gente tenta negociar e conversar? Irmãos, eles estão deixando bem claro aqui. Isso já está decidido. A gente não conversa sobre isso. Nós somos testados todos os dias. Todos os dias. Toda semana. Sobre a quem você vai servir e se você vai se dobrar diante de Deus ou diante das coisas que estão pedindo a sua devoção. A verdade é que isso vai acontecer sempre. Isso vai acontecer sempre. Quando a gente é missionário no campo e só tem, se tu é solteiro, você e você, se é casado, é você e sua esposa. Aí você tem que fazer o levita, cantar e tocar, ou então botar um playback, limpar a igreja, cozinhar, visitar, pregar, fazer tudo. E às vezes um pouquinho de recursos ajudaria para você trazer alguém, você pelo menos dar uma oferta para alguém lá ajudar no louvor. Fala lá, cara, eu te dar uma oferta, tu toca e canta pelo menos no domingo e tá. Ajuda, porque tudo demanda recursos. Eu e um pastor, um amigo, fomos convidados por uma galera a conversar sobre financiamento de trabalho de igreja. Muito top. $100.000. Só que a gente tinha que declarar que recebemos os 100 mil, só que íamos receber só 60. De uma liderança da Colômbia, na época que a gente estava na Argentina. Irmãos, do grupo que estava ali, eu sei de 4 que recusaram. Eu, o pastor amigo e mais 2. E o restante tudo construiu igreja. Fizeram um monte de coisa em províncias da Argentina. E chegava e-mail, em reuniões. A gente pensa que é só em coisas tipo muito profana que nós somos convidados a tomar decisões pelo Senhor. Quem dera, irmãos, que as tentações para abandonar o Senhor, deixar o Senhor e negar o Senhor fosse de verdade com um fuzil na cabeça. Seria muito mais fácil. Mas nós negociamos, pensamos na possibilidade, porque a nossa decisão é forjada quando nós estamos na situação e não antes da fornalha. Não temos uma decisão firme de seguir a Cristo, de seguir ao Senhor antes das provações. Então, na provação cedemos, na provação abandonamos, na tentação deixamos. A diferença entre nós e os irmãos da igreja perseguida é que muitas vezes eles leram um texto, o Evangelho de João, um pouquinho da palavra, mas tomaram uma decisão de seguir a Jesus até a morte. Você já tomou essa decisão? Você tem certeza que você vai morrer com Jesus? Que até o final da tua vida você vai estar com Ele? Que Ele de verdade vai ser o único Senhor da sua vida? Ah, pastor, ninguém pode dizer isso. Irmão, eu não sou soberano, mas o que depende de mim, eu vou estar com Jesus até Ele voltar ou até morrer. E qualquer coisa que se oponha a isso e se coloque no caminho, vai cair por terra, porque eu tomei uma decisão por Jesus. Qualquer coisa que venha para me afastar disso, eu já decidi que eu não negocio isso com nada. Eles estão diante de uma situação que eles vão perder postura, vão perder nome, vão perder recursos, vão perder a vida. E eles dizem, e deixa isso bem claro, essa decisão já está tomada. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês
é o fim, irmãos, aqui nesse momento, do versículo 17 ao versículo 18, nesse momento aqui é o fim de uma coisa, o fim da religião de barganha. Aqui é a manifestação da soberania divina sobre a vida deles, do que Deus está fazendo. Versículo 17, versículo 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. A gente não vai negociar. A fé verdadeira, irmãos, que não se dobra, a fé corajosa, adora a Deus pelo que Ele é. Não é assim que nós cantamos? Eu adoro pelo que Ele é. Mas, além de adorar pelo que Ele é, também descansa nos decretos, nos atributos e na vontade de Deus. Não exigindo de Deus o livramento como condição para obedecer. Se o Senhor nos livrar, seremos teus servos. Se o Senhor não nos livrar, eu abandono. Se o Senhor me der um emprego, eu fico feliz contigo. Se o Senhor não me der um emprego, eu vou ficar aborrecido. Porque, afinal de contas, eu sou teu servo, tua serva. E teu servo e tua serva não pode passar por isso. Se o Senhor não me der, eu abandono tudo, Senhor. Eu já vi um monte de gente indo embora, sabe por quê? Porque Deus não vai se dobrar não, irmãos. Deus não se dobra diante das nossas barganhas. E esses meninos aqui aprenderam bem isso. Quando a teologia deles é tão robusta, que eles dizem para aquele homem, na cara dele, na cara de Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser, Ele nos livra da fornalha e também das suas mãos. Deus é onipotente, Nabucodonosor, você não. Se Ele quiser, Ele vai fazer isso. Irmãos, verdadeiros cristãos entendem de que Deus é soberano sobre todas as situações. Todas elas. Se formos jogados na fornalha, Deus é soberano, sabe de tudo, tem um controle de tudo, desde a eternidade. Ele controla todas as coisas. Tudo que vai acontecer, tudo que não vai acontecer, está tudo debaixo da sua soberania e debaixo da sua vontade, da sua criação, está debaixo do seu poder, da sua soberania. Mas a maior declaração de fé aqui do texto, quando a gente olha para o versículo 18, é essa: mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Nós confiamos nos propósitos do Senhor e de que Ele executa a sua vontade do jeito que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. A obediência deles não está condicionada ao livramento terreno. Não está condicionada ao que Deus vai fazer ou não. Qual seja a vontade de Deus, nisso eu vou estar feliz. Nisso eu vou estar feliz. Quando a gente olha para esses irmãos que sabem que podem perder a vida por Jesus, eles não condicionam nada. Eles aprendem rapidamente o que é felicidade em padecer pelo nome de Jesus, em morrer pelo nome de Jesus. E isso daqui que esses jovens falam aqui no texto destrói o evangelho moderno, irmãos. Destrói as pregações modernas. Muitas mensagens hoje em dia ensinam que Deus é obrigado a nos livrar se formos fiéis. Se eu manter a minha contribuição financeira, Deus é obrigado a prosperar a minha vida. Se eu sou fiel ao Senhor, nada de mal pode me acontecer. Na pandemia, o que tinha de crente falando: Senhor, nós somos teus servos.
Como se nenhum crente pudesse ter morrido de Covid. Aí Deus olhando ao contrário. Não, peraí, eu fico feliz quando o crente morre. Então, se eu tiver que levar entre o ímpio e o crente, melhor levar o crente. O crente já está salvo. Quem não é crente ainda tem que ouvir o evangelho, se converter a Jesus. Mas para a gente é um absurdo quando algo ruim acontece com o crente e não acontece com um vizinho que não é crente. Irmãos, Deus é soberano e o problema não está em Deus. O problema está no nosso coração e na nossa teologia bíblica de como entendemos essas coisas. Esses meninos aqui, esses jovens, não tem problema com isso. Se o fogo queimar, amém. Se Deus quiser, Ele nos livra. Amém também. Então, qualquer coisa que acontecer com a gente, Deus será honrado e glorificado. Se você descobrisse um câncer, Deus seria glorificado no teu câncer? Se algo terrível acontecesse com seus filhos, se amanhã você for exonerado, se você perder o seu emprego, Deus será glorificado nisso? Ou você vai sentar na mesa da sua casa praguejando Deus que deixou você passar por isso? E aí, irmãos? Quando a gente olha para isso daqui, quando você está em paz com Deus que trabalha através de todas as coisas que podem acontecer com seus filhos, a gente não se preocupa com o calor da fornalha. Quanto mais quente ela tiver, mais rápido resolve o problema. Que se eu for morrer, morro logo. Mas se eu não for morrer também, aí uma glória muito maior. Eu gostaria que a fornalha tivesse sido aquecida 1000 vezes mais, porque aí dói menos. Eu acho. Nunca caí numa fornalha. Eu acho. O máximo foi plástico no cabinho de vassoura que caiu no dedão. Mas eles entraram naquele lugar. E o que eles dizem aqui vai desconstruindo, vai acabando com isso. E vai destruindo a ideia de que se eu der o dízimo, Deus nunca vai deixar minha empresa falir. Se eu der a oferta, nada vai acabar. Se eu me manter fiel, eu posso negociar com Deus, porque eu, o teu servo, Senhor. Se eu sou servo de Deus, que venha sobre mim tal bênção. E às vezes começamos a falar essas coisas, a pensar desse jeito, a orar desse jeito, mas esses jovens aqui amavam o doador de uma forma tão grande e poderosa que via também aquela situação como uma dádiva. O que acontecer aqui, Deus será honrado e glorificado. Você tem orado e agradecido a Deus pela sua soberania no meio das circunstâncias da sua vida? Ou essa semana você ficou aborrecido porque Deus não te serviu como um garçom celestial? Está tardando em responder. Está tardando em te entregar as coisas que você quer. Isso tem te deixado sem sono. Não te deixa dormir. Porque está tardando essas coisas. Irmãos, eles não negociam e não abrem mão, porque algo já estava decidido no coração deles. A terceira coisa é que existe um redentor em todas as fornalhas da vida, irmãos. Existe um redentor transitando em todas as ações de Deus. Existe um redentor em todas as tragédias da vida e em todas as bênçãos da vida. Nós podemos olhar para cá, para esse texto, e como esses homens que não têm a bênção que nós temos hoje de compreender e entender toda a realidade e o que Deus fez na vida deles, de olharmos para isso e ver que nós podemos suportar qualquer fogo, nós podemos suportar as perseguições, nós podemos suportar o tiro, nós podemos suportar todas as situações, porque Cristo suportou a ira de Deus primeiro. Ele suportou a ira de Deus. Não sei se existe algo mais quente
mais devastador do que a ira de Deus. Todos nós olhamos aqui para a Bíblia e vamos ver o final da história. Nós sabemos que Deus livrou eles da fornalha. Nós sabemos que Deus deu o livramento para eles. Nós sabemos que Nabucodonosor exaltou o Deus desses homens. Mas eles são jogados no fogo e o rei tem uma visão. Ele vê um quarto homem, semelhante ao filho dos deuses. Aqui nessa manifestação de Cristo, nessa manifestação de Deus na vida daqueles homens, nessa pré-figuração ou pré-encarnação ali diante dos olhos daquele homem, diante dos olhos de Nabucodonosor, mostra algo profundo que devemos guardar em nosso coração, porque isso, irmãos, é uma coisa que vai fazer a gente ir até o final. Talvez a gente poderia olhar e falar assim, como que seria a melhor cena possível para isso? Jesus na porta da fornalha, soprando e apagando fogo. Acabando com os sofrimentos. Às vezes, no meu mundo de Bob, eu fico imaginando várias cenas disso daqui. Uma chuva vindo. A lenha acabando. Mas não. Deus não apagou o fogo. Deus não acabou com o fogo para salvar eles. Ele desceu ao fogo para caminhar com eles. Ele entrou no meio do fogo para caminhar com eles. O Filho encarnado de Deus, ele se revelou no meio da criação e no meio da nossa guerra, no meio das perseguições, e ele entrou no meio da nossa história. Ele caminha conosco. Quando a gente olha para isso, e vemos a obra consumada de Cristo, o poder dele que se manifesta na nossa realidade. Nós vemos ele enfrentando a fornalha na cruz do Calvário, que é infinitamente pior, maior do que aquilo, porque o fogo divino da ira de Deus, que era contra a nossa idolatria, contra os nossos medos, e ali na cruz, Cristo nos dá o livramento, suportando o fogo da ira de Deus no nosso lugar. Meus irmãos, eu posso caminhar tranquilo, de cabeça erguida, porque a pior punição que existe nesse mundo e que existiu nesse mundo, não caiu sobre mim, caiu sobre ele. E ele transita e caminha conosco nas fornalhas. Um dos maiores e os testemunhos que mais me empolgam da igreja perseguida é eles dizendo isso, que de repente, preso num container no meio do deserto, durante o sol do dia, ele sentiu o container fresco. À noite, aquecia. De pessoas sendo chicoteados e não sentindo dor. E a maioria conta que eles viram Jesus preso com eles. Por que não abriu a cela? Por que não colocou eles para fora? Por que não deu o livramento completo? Porque, irmãos, é nessa hora que você consegue compreender que o maior livramento que nós podemos ter é o livramento que o Filho de Deus nos deu. Ele está no Calvário. A justiça de Deus está sendo manifestada. E ele recebe essa punição para que nunca pudéssemos sentir o fogo do inferno pela eternidade. Eu não vou sentir esse fogo, meu irmão. Eu não vou sentir essa fornalha, porque esse fogo não pode me tocar, porque Cristo suportou a ira de Deus em meu lugar, caminhando comigo no meio da fornalha.
E porque Cristo sofreu a nossa fornalha eterna, nós temos o poder, pelo Espírito Santo, para enfrentar as fornalhas temporárias que aparecerão aqui, em qualquer lugar do mundo, na cultura moderna, em qualquer situação, seja no Irã, no Iraque, no Iêmen, em qualquer lugar, nós fomos livrados dessa fornalha, porque Cristo morreu em nosso lugar e transita conosco no meio das fornalhas transitórias. O combustível que move esses irmãos, que move a igreja perseguida, é esse combustível, irmãos, de que Cristo é o Senhor sobre tudo. Mas o que ele disse que não nos deixaria é verdade. Em qualquer situação, em qualquer ambiente, ele está caminhando conosco. Meus irmãos, por que nós desistimos tão rápido? Por que abandonamos nossas convicções em Jesus? Por que somos tão egoístas? Por que somos tão covardes? Porque a nossa fé muitas vezes é patética. Diante de um Salvador que se entregou às chamas do juízo em nosso lugar. Por que somos tão fracos, tão frágeis? Por que nos curvamos tanto? Por que orar, ler Bíblia, congregar, se tornou opcional para a gente? Será que se fôssemos colocados numa situação como esses irmãos da igreja perseguida, ou de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que faríamos? Se nos dobramos por tão pouco. Se para sermos aceitos na sociedade, nós nem queremos dizer para os nossos amigos de trabalho e de escola que somos crentes, porque assim somos aceitos. Ninguém vai zoar a gente. Ou quando você vê que é um crente meia boca, tu ainda diz, olha, eu sou evangélico, mas não sou um evangélico tão evangélico assim. Porque aí as pessoas não podem exigir de você lealdade ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Porque quando falamos que somos crentes café com leite, então as pessoas precisam olhar para a gente e dar uma colher de chá, porque somos crente meia boca. Se estivéssemos diante da estátua de Nabucodonosor, se pensarmos desse jeito, nos dobraríamos. Aceitaríamos a idolatria, porque assim seríamos aceitos. Mas nesse momento, se você tem cogitado com isso, é um momento de arrependimento. De se arrepender de uma fé condicional que só serve a Deus quando tudo dá certo. Antigamente os irmãos falavam que quando a consagração da igreja pela manhã enchia, é porque estava todo mundo na prova. E era verdade. Quando esvaziava, é porque estava todo mundo na bênção. E era verdade. Culto de campanha enchia quando estava um monte de gente desempregado, doente, um monte de coisa. Recebia a bênção e iam embora. Fé condicionada. Quando tudo está dando errado, nós vamos lá e buscamos. E quando tudo começa a dar errado, a gente está lá querendo que Deus resolva. E dá certo, a gente vai embora. No final, a nossa fé é condicionada aos caprichos que Deus atende da gente. Então, se você está aqui e não conhece Jesus ainda, de qualquer forma, você também é um escravo de algum ídolo. Algum ídolo no seu coração, seja do status, do dinheiro, da cultura, e eles não vão te salvar no dia do juízo. Não vão te salvar no dia do juízo. Porque o único que pode nos salvar, os crentes e não crentes, é aquele que caminhou no fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, que nos chama ao arrependimento para permanecermos em pé diante das circunstâncias ruins que vão acontecer com a gente. Talvez seja amanhã, ou talvez seja daqui a pouco, ou daqui a alguns anos. Antes de eu terminar, eu quero deixar algumas coisas aqui para você, antes de sairmos ali por aquelas portas. Para a gente olhar para o amanhã e não negociar a nossa adoração ao Senhor de jeito nenhum. Primeiro, irmão, negocie os seus Nabucodonosores.
as estátuas. O que ou quem está exigindo que você comprometa a sua fé no dia a dia? Talvez você se vendeu essa semana e assinou algum documento, se comprometeu com alguma mentira, está envolvido em falcatruas no seu ambiente de trabalho, de estudo. Vai ser difícil agora você renunciar e dizer, não, eu sou crente, isso daqui está errado. Porque agora você vai ter que pedir perdão também para as pessoas. Porque você não manifestou a glória de Deus diante da situação onde você foi provado. Aqueles círculos de amigos que zombam da pureza da palavra de Deus, fazem chacota com a igreja de Jesus, e você concorda e também faz. Da ideologia da sua faculdade, que quer te impor alguma coisa, senão você não é aceito. Então amanhã de manhã, você vai precisar dar uma resposta, sem pensar, se é isso que você quer, e dizer para todas essas circunstâncias e situações, eu não me curvarei. Eu não vou me dobrar. A gente precisa sair por aquelas portas e parar de dar desculpas para a nossa covardia, chamando de diplomacia. Identifique o ídolo e derrube-o e quebre-o. Abrace o e se não na sua vida de oração, irmãos. Mude a forma como você ora essa semana. Ao invés de orar apenas, Senhor, tira essa doença de mim, tira esse problema financeiro, resolva o meu casamento, acrescente, e se não, Pai, eu oro pela cura, mas se ela não vier, eu continuarei te adorando, porque a cruz de Cristo é a prova suficiente do teu amor para mim, e se o Senhor quiser usar essa enfermidade para me levar, glória seja dada ao seu nome. Eu sei que é difícil, mas submeta-se à vontade de Deus, mesmo que o resultado seja fornalha, mesmo que o resultado seja vergonha, mesmo que o resultado seja um medo, mesmo que o resultado seja prejuízo e até a morte, não se curve, não se dobre. E para a gente terminar, quando a música amanhã tocar, logo pela manhã, não se ajoelhe. Permaneça em pé. Permaneça em pé. Pois aquele que está de pé diante dos homens é aquele que já aprendeu a prostrar inteiramente, por completo, diante do Rei dos Reis. O quarto homem da fornalha está conosco até a consumação dos séculos. E porque ele anda no meio de nós, no meio das nossas fornalhas, e é o nosso salvador das fornalhas, e nos salvou da maior delas, é que eu posso acordar amanhã na segunda-feira, dizendo, venha o que vier, eu estarei de pé, não me dobrarei e não vou negociar. Ore nesse momento sobre isso. E se Deus te desafiou a não se dobrar, a permanecer em pé, a não se curvar, peça a Ele, me ajude amanhã a não me curvar e a honrar o Senhor na situação que eu me meti.